Bom dia, segundos anos, dando continuidade aí nas nossas aulas. Lembrando que a gente conversou um pouco sobre a gênese geoeconômica na aula anterior e a gente pôde perceber que quando os europeus aqui chegaram, eles começaram a utilizar o território num sistema de exploração, tá? No sistema aí de exploração, no sentido de colonizar de alguma maneira, colonizar entre aspas, de alguma maneira as terras que eles encontraram aqui. Foi uma colonização aí mais de exploração, que a gente já sabe quais são as características, né, que a gente abordou na aula, que é o de retirar, de fazer extrativismo e de mandar tudo para a colônia ou para o país lá de origem deles. E povoamento mesmo foram poucos os locais que a princípio foram povoados de fato aqui. Tá? Então a gente viu isso aí na outra aula. E nessa exploração a gente sabe que tem aí as características que aconteceram. Né? No primeiro momento aí os índios foram explorados, uma agricultura rudimentar começou aqui, pecuária para alimentação. Depois, de fato, a agricultura foi a que tomou força e foi ficando aí como atividade econômica principal. E aí foi dando início aos que seriam ciclos econômicos. O primeiro deles foi o pau-brasil, como a gente já viu, e aí vieram outros, cana-de-açúcar, ouro, algodão, borracha, café, entre outros. Tá? Tem o tabaco aí no meio, tem outro ciclo da borracha que aconteceu mais para frente. Todos eles foram dando força econômica ao que viria a ser o Brasil aí no futuro. Tá? É lógico que dentro de um sistema de exploração, onde a maior parte da riqueza ia lá para a Europa, para Portugal, ou Inglaterra, ou França, ou Holanda, cada um explorando de uma maneira um pedacinho do território ou financiando para que o outro explorasse. E as aulas de história contam isso para a gente muito bem, não é necessário eu entrar tanto nesses detalhes de quem estava fazendo isso. Tá? A gente sabe que foram os europeus que exploraram aqui com muita força. Tá? Olha aqui as características dos ciclos econômicos. No princípio aí, lembra da outra aula? Espaços extrovertidos, arquipélagos econômicos, cada ciclo acrescentou uma coisa, todos eles deixaram heranças, a riqueza não foi repartida com a população, com os índios ou com os negros que aqui estavam. A riqueza aí, ou dinheiro, ou o que quer que seja que tivesse valor, ele ficava na mão de poucos, ou seja, de fazendeiros, ou de nobres, ou da igreja, ou de grandes comerciantes, no decorrer aí do tempo, é lógico, né? Não no início. Então a gente sempre teve o Brasil aí como um acumulador de riquezas para poucos. Olha só que interessante, o território se expandiu e diversificou. E as transformações econômicas, políticas e sociais não pararam de acontecer. Olha só que interessante. Tá? Deixa eu ver. Olha aqui os ciclos. Primeiro aí, ó. Deixa eu aumentar para que vocês vejam. Primeiro aí o escamo com o pau-brasil, depois vem o ciclo do açúcar, do ouro. Aí a gente tem uma crise econômica aqui por conta de outros fatores históricos. Depois a gente tem o café, que foi o ciclo aí que gerou riqueza para que a gente colocasse a indústria aqui no Brasil. Tá? Esse outro gráfico aqui, ele mostra tudo isso que eu falei de uma outra maneira. Olha aqui. Ele mostra uma linha do tempo e a duração de cada um desses ciclos econômicos aí. Ó. O Brasil demoraram só 30 anos para que eles retirassem 99% do pau-brasil daqui, do nosso país. Tá? Praticamente acabou. Tem um ou outro ponto aí que ainda existe algumas árvores, mas na quantidade que existia, não acontece mais, tá? A gente tem aí o da cana-de-açúcar, que você pode ver foi bem extenso. Olha só, foi de 1530 até
quase 1800. A gente tem um ciclo do ouro aqui, que foi relativamente curto, mas muito intenso. Aí tem o do café, que foi de 1800 até a época atual. É que quando coloca-se nessa linha do tempo aqui, é porque ele teve um apogeu, ele teve um ciclo em que ele era o principal, mais forte, o que trazia mais dinheiro, tá? Mas continua sendo uma cultura que o Brasil não para. Aí tem a industrialização, conforme eu já falei, a diversificação da economia depois de 1960, que a gente vê aí as indústrias chegando no Brasil, todas elas de áreas diferentes, automobilística, algumas construtoras, tá? Então diversificou, com o apoio do governo aí. Em 1879 a gente tem um outro ciclo da borracha aqui acontecendo, ó, tá? Então foram vários ciclos, alguns deles acontecendo ao mesmo tempo, porque a economia ela foi se diversificando num dado momento. Ela parou de ser somente para exportação, e ela se conectou no sentido de haver trocas comerciais internas aqui. Então a economia ela tomou outra proporção do século XX para lá. Deixa eu ver o que mais tem aqui para mostrar para vocês. Essa outra tabela aqui também, ela define com bastante detalhamento. Para você visualizar essas tabelas aqui, ou você para o vídeo e olha uma por uma, ou você pesquisa nos links que eu vou deixar no vídeo, aí você vai ter acesso a essas tabelas aqui no site em que elas estão, tá? Mas olha aqui, são ciclos, todos eles, a maior parte deles aqui acontecendo, olha só, prata, diamante, café, cacau, erva mate, tabaco, conforme eu falei, foram vários, em vários momentos, em vários lugares do Brasil, uns utilizando escravos, outros mão de obra paga, outros os índios. Mostra que quem ganhou, quem foram os que mais ganharam com esse ciclo, no momento que aconteceu, e como é que estava a economia naquela época desse determinado ciclo econômico aqui, tá? Então é bem interessante no sentido da gente entender que o Brasil ainda continua, mesmo depois dessa diversificação enorme da economia, o Brasil ainda continua essencialmente agrícola e essencialmente fornecedor de minério para o mundo aí. Tá? Então você pode ver que as maiores empresas que existem aqui, elas são desse setor. Tem a Petrobras, que é petróleo, tem lá as mineradoras, tem as grandes fazendas de soja, milho, tem lá o café, cacau, então é mais do mesmo. A gente continua como um país essencialmente agrícola, como um país essencialmente fornecedor de minério para o restante do planeta aí, tá? A nossa indústria, ela, dado momento, ela foi muito forte, ela ensaiou acontecer o que de repente teria aconteceu com a China, com os Estados Unidos, com parte da Europa, que é aquela indústria que cresce e se mantém. A nossa, infelizmente, ela cresceu e depois foi diminuindo, até chegar no que ela é hoje aí, uma indústria que ela não abrange todas as áreas, não produz tudo que a gente precisa, tá? E não tem produtos aí com preço acessível, no geral eles são mais caros do que os de fora. Então, essencialmente a gente ainda não fugiu desse ciclo de ser agrícola e mineral ao mesmo tempo aí, sobrando pouco espaço para a indústria e o que existe de fato é o governo com seus serviços e o setor de serviços aí com o seu comércio tentando girar a economia do país aí, tá? Essencialmente nós ainda não escapamos do ciclo da agricultura e da mineração, tá? O que é bem interessante da gente visualizar porque que o Brasil não entra no século XXI aí com toda a força, tá? Por conta disso. A gente tem aí ciclos econômicos que não são de alta tecnologia, eles são agrícolas e
de mineração. Tá bom? Na próxima aula, a gente já conversou sobre a gênese geoeconômica, estamos conversando sobre os ciclos econômicos, que são vários, em várias épocas aí. Na próxima aula eu vou colocar para vocês as características de tudo isso acontecendo no momento em que o território vai se expandindo aí, em que a gente vai ganhando novas fronteiras por conta de acordos e etc. Aí. Vou trazer também definição de fronteira para vocês, para a gente ter aí o assunto todo completo numa aula só. Tá bom? Obrigado, até a próxima.